Olá, eu sou a Tamara, estudante de História. Estou aqui para compartilhar com vocês hoje sobre a minha pesquisa, o uso do rap feminino nas aulas de História, possibilidades para uma educação popular. Bom, ao localizarmos e destacarmos o rap como objeto reeducador de uma sociedade, o situamos como agente de possibilidades dentro do ensino de História, que por sua vez ainda se reproduz, nos moldes coloniais. Quando refletimos sobre a aula e o ensino de história e como os dois, os mesmos se estruturaram ao longo da história, percebemos que tanto a aula quanto o ensino prezaram, por narrativas, por um tipo de história única que coloca como centro, então, como agente ativo, unicamente o homem branco e hétero numa perspectiva binária de gênero. Esse ensino, ele não dificulta somente o processo escolar dos grupos marginalizados, como ele também impede a emergência de novos debates sobre raça, gênero e classe dentro da sala de aula. Então, a partir desse fato, refletindo sobre o potencial educador do rap, interpretado por mulheres, especificamente por mulheres negras, a pesquisa aqui apresentada, ela investiga possibilidades de construção coletiva de um ensino de história decolonial e antirracista que coloca, então, como protagonistas aqueles e aquelas que foram subalternizadas pelo colonialismo. E a gente vai partir, então, das seguintes problemáticas. Que estratégias podem ser propostas para uma aula de história que possibilite representações afirmativas da identidade das mulheres negras e como as letras de rap cantadas por mulheres negras podem contribuir para isso. Então, o primeiro passo da nossa pesquisa foi analisar essas letras de rap e a partir de então, com base na perspectiva da educação popular do Paulo Freire e da decolonialidade, construímos aí estratégias que coloquem educador e educando no centro do ensino e aprendizagem em história. Bom, mas como se deu a escolha dessas fontes? Bom, as fontes elas foram retiradas de sites especializados e escolhemos trabalhar com as rappers da atualidade, optamos por trabalhar com essas rappers da atualidade por conta de toda a representação e proximidade que as mesmas têm para com jovens dos dias atuais, Bom, quando a gente trabalha com mulheres negras e periféricas, é importante a gente pôr no debate, incluir no debate, o termo aí da interseccionalidade. Por muito tempo, o feminismo branco, o feminismo elitista, que prevaleceu até a década de 1970, ele classificou a categoria gênero como algo universal, somos todas mulheres. E ao fazer isso, essas mulheres brancas, elas não percebiam que elas estavam oprimindo, de certa maneira, e de diversos modos, outros tipos de mulheres, porque enquanto mulheres somos plurais, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres deficientes, mulheres lésbicas, mulheres trans, enfim. Então, o termo da interseccionalidade aqui no Brasil, ele foi analisado pela autora Carla Cucchieri em seu livro Interseccionalidade, e essa autora fala pra gente que, enquanto mulheres, e quando trabalhamos e analisamos e debatemos sobre mulheres, a gente precisa levar em relação, então, as diversas formas de opressão e violência que as mesmas sofrem. Então, a análise das canções elas foram feitas aí com base na perspectiva da interseccionalidade. Escolhemos trabalhar com 4 canções, a canção Negra Assim da Preta Rara, a canção Não Precisa Ser Amélia, da rapper Bia Ferreira, a canção Sobre Nós, da rapper Drica Barbosa, participação com o rapper Rashid, e a canção Menina Pretinha, da rapper MC Sofia. Bom, as 2 primeiras, que é a canção da Preta Rara e da Bia Ferreira, a gente percebe, a partir das análises feitas nessas canções, que essas rappers aí, elas denunciam, sobretudo, o racismo e sexismo, que violenta o corpo das mulheres negras, e a herança, sobretudo, é uma herança da ideologia vigente que desumaniza o corpo dessas mulheres, que desumanizou o corpo dessas mulheres aí no passado escravocrata e ainda desumaniza o corpo dessas mulheres quando coloca elas em condições análogas à escravidão, por exemplo. Entanto, além dessa denúncia, as outras 2 canções da rapper Drica Barbosa e da rapper MC Sofia,
Elas vão tratar aí de empoderamento feminino, elas vão tratar de resistência, elas vão tratar de luta, elas vão tratar de autocuidado, elas tratam muito também da questão da solidão da mulher negra, né, e como lidar com essa questão da solidão da mulher negra desde a infância. A MC Sofia, ela canta muito voltado não só para a mulher negra enquanto adulta, mas também para a mulher negra enquanto criança, né, para a menina negra. Só que, sobretudo, elas trazem esses temas relacionados à negritude de forma coletiva. Então, de certa maneira, elas estão cantando para o coletivo, né? Para um coletivo de homens e mulheres, e meninos e meninas, né? Crianças, negros e negras. Bom, além das denúncias, né, essas canções elas foram pensadas então para reafirmar as resistências e lutas das mulheres negras, né? Lutas que foram então construídas no coletivo e que possibilitaram a emancipação dessas mulheres. Então, quando fomos pensar a construção de uma proposta educativa, né, utilizamos então como forma de pôr à mostra outras histórias, a vida das próprias rappers, né? Então, histórias para além daquelas que nos foi contadas. E aí, depois, após a análise, né, das letras, criou-se uma proposta pedagógica para ser utilizada nas aulas de história da educação básica, referenciada então na educação popular e na decolonialidade. Bom, o Paulo Freire, ele coloca, né, pra gente como superação da educação bancária, dessa relação hierarquizada entre educador e educando, uma educação libertadora, crítica, sobretudo dialógica, né, que tenha como base o diálogo. E aí ele sobressalta, né, que essa educação, que tenha como base a dialogicidade, ela não é construída para as massas, mas sim junto a elas, né, junto delas. Nessa mesma linha de raciocínio, né, nessa perspectiva, a autora que a gente trabalhou aqui usou-se como base teórica, né, para tratar da decolonialidade, foi a autora Catherine Walsh, né, a autora de Pedagogia Decoloniais, que traz para a gente que decolonialidade ou decolonizar significa aí dar visibilidade, considerar a luta dos povos historicamente marginalizados para que haja então um reconhecimento de modos outros, né, modos outros de saber, de viver e poder, né, modos outros de contar história, partindo sempre dos próprios povos marginalizados, suas práticas sociais e suas práticas políticas. Nesse caminho, trabalhar com a perspectiva de educação popular e da decolonialidade é contribuir aí para a construção de novos saberes, colocando as mulheres, sobretudo, especificamente as mulheres negras, né, como agentes ativas dentro de uma sociedade, dentro da história que até então era contada por homens, né. Bom, no projeto, na pesquisa, né, construída, trabalhar com rap em sala significou aí ajudar a emergir saberes outros no cotidiano escolar, interseccionar raça, classe social com a questão de gênero, proporciona então, né, purificar o ensino, tornando mais democrático. O movimento hip hop, do qual o rap faz parte, ele age como agente reeducador da sociedade, né? E além de pautar, quando a gente utiliza o rap, né, como objeto que além de pautar questões raciais, o rap cantado por mulheres, o rap pensado na questão de gênero, ele age aí como potencial para a aula de história, ao positivar e ao colocar no centro aí do debate identidades, né, de meninos e meninas negras. E aí eu agradeço ao EMP pela oportunidade, ao meu orientador, né, por ter trilhado esse processo comigo. Aqui foram as referências que eu utilizei para a construção do trabalho. E no final, as minhas fontes. E aí eu agradeço pela atenção de todos e todas e todes.